Bem-vindos! Hoje vamos fazer uma viagem, mas não é uma viagem qualquer. Vamos pelas autoestradas invisíveis que, no fundo, nos mantêm a todos ligados. Vamos olhar para as duas grandes formas que temos de enviar dados sem fios por distâncias enormes, as micro-ondas terrestres e os satélites. São, digamos, dois gigantes que ora competem, ora trabalham juntos para que o nosso mundo, para que ele continue a girar. É uma pergunta que vale a pena fazer, não é? Como é que é possível que um vídeo, uma chamada ou até uma simples mensagem atravesse um país inteiro de uma ponta à outra num instante? A verdade é que a nossa fome por dados parece não ter fim e o desafio de os fazer chegar onde queremos é absolutamente gigantesco. Então, qual é o truque? Bem, a resposta está, claro, na física e na engenharia. Além dos cabos que vemos, nós construímos autênticas autoestradas, umas no ar, outras no espaço, que usam feixes de energia, completamente invisíveis, para levar informação quase à velocidade da luz. E para fazer esta magia, há basicamente duas grandes estratégias. E é aqui que a história se divide. De um lado temos as ligações aqui na Terra, direitinhas, de um ponto ao outro. Do outro temos os sinais que dão um salto ao espaço e voltam. Vamos então pôr estas duas abordagens frente a frente. E o que vemos aqui? Bem, isto resume na perfeição o grande dilema da coisa. As ligações cá embaixo na Terra são diretas, super rápidas no tempo de resposta, quase sem atraso. O problema? Precisam de ver o seu destino sem nada no meio. Já os satélites, esses conseguem chegar a todo lado, mesmo ao sítio mais remoto do planeta. A desvantagem? Essa viagem toda, de ida e volta ao espaço, cria um atraso, um delay, a que nós chamamos latência. Ok, vamos espreitar como é que isto funciona na prática, cá em baixo. Numa ligação terrestre é muito simples. Uma estação atira o sinal diretamente a outra. Agora, se a distância for muito grande, ou se houver, sei lá, uma montanha pelo meio, o que é que se faz? Usam-se torres repetidoras no caminho. Pense nisto como um jogo do passa-a-bola, em que cada torre apanha e lança o sinal à seguinte. É uma cadeia, muito precisa, sempre em linha reta. Agora, com os satélites, a coisa muda de figura. A lógica é completamente diferente. Uma estação em terra aponta para o céu e envia o sinal para cima. Isso chama-se uplink. Lá em cima, o satélite, que no fundo funciona como um espelho gigante e inteligente, apanha esse sinal, dá-lhe mais força e reenvia-o de volta para a Terra, o downlink. E com este salto, consegue-se passar por cima de qualquer obstáculo e cobrir áreas gigantescas. Mas atenção, esta viagem toda, seja por terra ou pelo céu, não é um passeio no parque. O sinal, coitado, tem de enfrentar uns quantos inimigos pelo caminho. Inimigos bem poderosos que os engenheiros passam a vida a tentar derrotar para que a nossa ligação não vá abaixo. O primeiro grande vilão chama-se desvanecimento, ou, como se diz em inglês, fading. O que é isto? É quando o sinal, de repente, perde força. Puf! Pode acontecer por causa de mudanças na atmosfera ou porque o sinal se divide e chega ao destino por vários caminhos, todo baralhado. A analogia é perfeita. É como se estivéssemos a falar com alguém e, do nada, a pessoa começasse a falar cada vez mais baixinho. Depois temos a absorção atmosférica. É isso mesmo. O próprio ar por onde o sinal viaja rouba-lhe energia. E quem é o culpado principal? O inimigo público número 1? A chuva. As gotas de água são péssimas para os sinais de rádio. Elas absorvem energia, principalmente nas frequências mais altas, e podem enfraquecer o sinal de uma forma brutal. E para completar o trio de inimigos, temos a interferência. A melhor maneira de imaginar isto é tentar ter uma conversa numa sala cheia de gente a gritar. É impossível, certo? A interferência é precisamente isso. São outros sinais de rádio que não nos interessam para nada a meterem-se no meio da nossa conversa, a baralhar tudo e a estragar a informação que estamos a tentar enviar. Então, a pergunta é, como é que se luta contra isto tudo? Bem, felizmente a engenharia tem uns quantos truques na manga. Umas soluções bem inteligentes para garantir que a mensagem consegue mesmo chegar ao outro lado, aconteça o que acontecer. Para as ligações aqui na Terra, a estratégia principal tem um nome: diversidade. E a ideia por trás disto é genial, de tão simples que é. Nunca, mas nunca confiar num único caminho. É a velha história de não pôr os ovos todos no mesmo cesto. É ter sempre um plano B e se calhar até um plano C, para garantir que o sinal chega. E há duas formas principais de fazer isto. A primeira é a diversidade de frequência. Pense nisto como enviar a mesma carta por dois correios diferentes. É muito pouco provável que as duas se percam. A outra é a diversidade espacial. Aqui, a ideia é usar duas antenas separadas, ou seja, criar dois caminhos físicos diferentes, duas estradas. A lógica é a mesma. É muito difícil que as duas estradas fiquem bloqueadas ao mesmo tempo. O resultado? A probabilidade da mensagem chegar aumenta em flecha. Ok, e nos satélites? Como é que se resolve? Aí a estratégia é outra. Em vez de se focar em ter um plano B, o mais importante é escolher a ferramenta certa, logo desde o início. E essa ferramenta, essa escolha que muda tudo, é a banda de frequência que se vai usar.
E aqui temos as duas estrelas da companhia, a banda C e a banda Q. Olhando para a tabela, a diferença salta à vista. A banda C, que usa uma frequência mais baixa, é um autêntico tanque de guerra contra a chuva. É super resistente. O problema? Precisa de antenas gigantes. Por outro lado, a banda Q, com uma frequência mais alta, é a que permite ter aquelas antenas pequeninas e discretas. Mas basta uma chuvada mais forte para o sinal começar a falhar. Certo. Mas então, por que isto interessa? Qual é, na prática, o impacto desta escolha? Por que esta decisão entre uma banda ou outra é tão, mas tão importante no mundo das comunicações? É tudo uma questão de compromisso, de pesar os prós e os contras. Se a fiabilidade é tudo, se estamos a falar de uma transmissão que não pode falhar por nada deste mundo, então a banda C é a escolha certa. Ponto final. Agora, se o que se quer é algo prático, fácil de instalar, como as antenas de televisão que temos em casa, aí a banda Q é a rainha, por ser tão compacta. Mesmo que isso signifique que, num dia de tempestade, se arrisca a ficar sem sinal. E agora um pormenor de engenharia que é simplesmente genial. Reparem que a frequência de subida, o uplink, é sempre mais alta que a de descida, o downlink. Mas porquê? Há duas razões. Primeiro, para dar ao sinal mais músculo, mais energia para conseguir furar a atmosfera. E a segunda razão é de uma lógica tremenda. É para evitar que o transmissor do satélite, que é super potente, acabe por ensurdecer o seu próprio receptor, que está ali mesmo ao lado. É uma solução brilhante. Pronto, e depois disto tudo, chegamos à pergunta de 1 milhão de euros. Afinal, qual é a melhor tecnologia? Terra ou céu? A resposta, como quase sempre acontece em engenharia, é depende. A verdade é que não há um vencedor absoluto. Cada uma destas tecnologias tem a sua missão, o seu campo de batalha. As micro-ondas terrestres são a espinha dorsal das nossas cidades, das redes de telemóveis, são para onde a capacidade e a velocidade são absolutamente cruciais. Já os satélites? Os satélites são os heróis da cobertura. São eles que levam a ligação aos sítios mais isolados do planeta, a barcos no meio do oceano, a aldeias perdidas nas montanhas. E isto tudo deixa-nos com uma última pergunta, uma reflexão para o futuro. Estamos a assistir ao lançamento de milhares e milhares de novos satélites em órbitas muito mais baixas que prometem resolver o problema da latência e, ao mesmo tempo, dar cobertura global. Será que isto quer dizer que a balança está finalmente a pender para o lado do céu? Será que o futuro destas nossas autoestradas de dados está mesmo e literalmente a ser escrito nas estrelas? É uma boa questão para ficarmos a pensar.